Audio Jungle. Saudos irmãos, com a maravilhosa paz de nosso Deus, com a graça de nosso bom Senhor Jesus. Mais uma vez, queridos irmãos, estamos aqui para mais um estudo da lição de escola sabatina. Que a mesma seja para a honra e glória do Senhor. E desde já, meu querido irmão, seja bem-vindo a este canal. Já te convido nesse momento a compartilhar esse vídeo e passar a todos os nossos irmãos que têm o desejo de aprender da palavra do Senhor. Não te esqueça disso. Há muitas pessoas necessitadas de ouvir mensagens e essas lições de escola sabatina é uma maravilha. Então, querido irmão, não esqueça, compartilhe com os seus. Também nessa oportunidade, querido irmão, já te dou um aviso. A nossa lição de escola sabatina do primeiro semestre já está no seu final. Mas com a graça de Deus, já temos a nossa lição de escola sabatina nova, que tem como título Como a Menina dos Seus Olhos. Irmãos, já garanto para vocês, é uma lição com um tema muito interessante, com grandes aprendizados que teremos para esse novo semestre. Então não perca seu tempo e adquira logo a sua. Converse aí com o nosso irmão Leonardo, aí da Associação Brasileira, o qual está fazendo a assinatura das lições de escola sabatina, que terão um preço especial. Então não te esqueça, meus irmãos, já encomende a sua, para que quando começá-la, possamos já estar juntos para mergulharmos com todo o desejo de aprender da palavra do Senhor. Não te esqueça, a nova lição de escola sabatina já está pronta e está aí esperando o seu pedido. Não te esqueça, irmão. E agora, queridos irmãos, deixando de falar aí nessa lição, vamos neste momento nos concentrar, pedir a direção do Senhor e fazer o nosso estudo para essa oportunidade. Venha comigo, ore comigo. Pai Santo e Eterno que habita nas alturas dos céus, peço a Ti, Senhor, a Tua direção neste momento, para que todo o trabalho que aqui seja feito seja unicamente para a Tua honra e Tua glória. Abençoa, Senhor, a cada um de Teus filhos que aqui estão participando conosco, também dos internautas, que os mesmos venham a ser tocados pelo Teu Santo Espírito. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, queridos irmãos, estamos aptos, depois dessa oração, estamos aptos a esse estudo da lição de escola sabatina. E vamos lá, na lição de hoje, a lição 25, para o sábado 19 de junho de 2021. Que você, querido irmão, esteja com as suas lições. E essas lições eu já digo para vocês. Foi de suma importância. Lições estas que trouxe para nós grandes aprendizados, ao qual estamos não só trazendo as lições escritas, mas também esses vídeos que vocês nos acompanham toda semana, com o único intuito que você possa aprofundar-se mais nas escrituras, aprender mais desse conhecimento tão grandioso que nós temos. Mas cabe a cada um de vocês estudarem em vossas casas. Temos um grande privilégio todos os dias de estudar pelo menos uma pergunta de lição de escola sabatina. Eu te pergunto, querido irmão, o que é que tu tem feito com essas lições, com esses conhecimentos? Está estudando? Eu gostaria de saber aí dos nossos diretores. Comente aqui embaixo, diretores de escola sabatina, como está sendo o desenvolvimento de lição de escola sabatina em cada igreja. Como é que as pessoas estão aproveitando esses estudos ou não? Para na próxima semana eu fazer um comentário sobre isso. Não te esqueça, queridos diretores, comente embaixo desse vídeo como está sendo o desenvolvimento aí das lições da escola sabatina todos os sábados em vossas igrejas. Comente conosco para sabermos como está indo. Porque há grandes oportunidades e muita gente está perdendo essa oportunidade de estudar a palavra do Senhor. Está deixando apenas para um dia, ou não estão aproveitando como deveria, e nas lições de escola sabatina pode não ficar tão bom. Mas que você, querido irmão, aproveite a sua lição escrita e aproveite também esse maravilhoso estudo que trazemos aqui todas as semanas. E traga conhecimento, para que esse conhecimento seja uma parte fundamental para os dias que ainda virão. Que Deus te abençoe, tá bom?
A lição de hoje, querido irmão, tem como título Guerra no Mundo Invisível. Sim, meus irmãos, existe uma grande guerra de uma forma que nós não estamos vendo. Não é a guerra do coronavírus, não é a guerra dessa pandemia que estamos vendo aí, que é uma guerra que é visível aos olhos de todos. O vírus não é visível, mas as pessoas que estão passando, sim, é visível. Mas não estou falando dessa guerra. É uma guerra, querido irmão, que por muitas vezes as pessoas não sabem nem o que está acontecendo e da proteção de Deus que está sobre cada um de nós. Vamos meditar nessa lição e vamos entender sobre isso. A meditação diz assim, lá de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Meus irmãos, aqui vai deixando bem claro que o anjo ao qual estava neste momento, viu bem claro aí que o príncipe do reino da Pérsia resistiu a quem? A Daniel por 21 dias. E eis que Miguel estava aí para ajudar. Irmãos, por que Miguel estava aí? Como resistiu? Quem é esse príncipe que estava resistindo? É isso que vamos estudar. O primeiro subtítulo da lição diz assim: a aparência de um ser glorioso e majestoso. E a primeira pergunta diz dessa maneira: o que experimentaram os judeus depois que receberam permissão do rei Ciro para retornar a Jerusalém no ano 536 a.C. e começar com a restauração? O que pensava o profeta Daniel sobre isso? Queridos irmãos, para nos ajudar a entender aí essas perguntas, tanto a primeira quanto a segunda pergunta, eu quero convidar uns irmãos aqui de Belo Horizonte para colaborar conosco. Da família aí Souza, o nosso irmão Davidson e a nossa irmã Nayara Duarte, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmãos, é com vocês, sejam bem-vindos mais. Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, desde Belo Horizonte. Que a paz do Senhor esteja com todos. Bom, nós ficamos com a primeira pergunta, que nos diz assim: o que experimentaram os judeus depois que receberam permissão do rei Ciro para retornar a Jerusalém no ano 536 a.C. e começar com a restauração? O que pensava o profeta Daniel sobre isto? Depois que o rei Ciro deu a ordem para que fosse restaurada a Jerusalém, os samaritanos também queriam ajudar. E essa oportunidade lhes foi negada. E a partir daí começou um grande conflito. E eles alugaram até pessoas para que pudessem frustrar os planos dos judeus. A segunda. E o que pensava o profeta Daniel sobre isto? Bem, eu acho que ele, como profeta, já sabia que essa decisão de reconstrução não ia ser fácil. E por isso fala o versículo que Daniel recebeu uma visão e ele diz que envolvia grande conflito. Diz que ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Então, era claro, que essa restauração não ia ser um processo fácil, que enquanto eles iam restaurar, muitas dificuldades eles iam encontrar pelo caminho. Pessoas querendo impedir a restauração, pessoas mentindo, pessoas atrapalhando. Mas, apesar de não ser uma tarefa fácil, eles sabiam e tinham que saber, que Deus estaria com eles, em todos esses processos. A segunda pergunta diz: o que experimentou o profeta? Onde encontramos uma decisão similar? Quem era? Descrição. Bom, Daniel ele teve uma grande oportunidade, de presenciar em uma visão o próprio Cristo Jesus, o próprio Filho de Deus, como diz aqui na nossa nota. E ele descreveu essa visão com algumas características que nos diz no versículo de Daniel 10, do 4 ao 6,
que diz assim, que ele levantou os seus olhos, né, e viu um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino, de Ufaz. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como voz de uma multidão. Então ele teve esse grande privilégio, né? Que provavelmente, né, à primeira vista é um pouco assustador, né? Porque são coisas, né, incomum da gente se ver em um ser humano. Mas como nós sabemos, né, Jesus ele não é um ser incomum. Então todas essas características, né, foram atribuídas, né, ao que ele viu nesta visão. E há uma descrição, né, parecida, né, similar em Apocalipse, que apesar de mudar algumas características, mas o objetivo, né, é para descrever a mesma visão, né, a mesma visão não, como é que se diz? Para descrever Cristo Jesus de uma outra maneira, mas é a mesma pessoa. Que diz assim, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então a gente vê aqui 2 textos em lugares diferentes da Bíblia, né, mas descrevendo o mesmo homem, né, o mesmo Filho de Deus. E é incrível, né, como é diferente, né, as características que eles colocaram para descrevê-lo. E diz aqui que nada menos que um personagem como Filho de Deus apareceu a Daniel. E esta descrição é semelhante à que apresenta João quando Cristo se lhe revelou na ilha de Patmos. Então vemos, né, que grande privilégio teve Daniel e João de poder presenciar Jesus desta maneira. Amém. Muito obrigado, irmão Davidson. Muito obrigado, irmã Nayara, pela tua presença, pela participação de vocês nessa oportunidade. Que Deus nos abençoe e que possa instruir-nos mais e mais nos caminhos do Senhor, que possamos nos apegar e fazer a vontade de nosso Pai que está nos céus. Amém? Que Deus nos abençoe sempre. E aqui, queridos irmãos, vimos aí a resposta tanto da pergunta número 1 quanto da pergunta número 2, a qual os irmãos deixaram bem claro para nós o que aconteceu. Só ressaltando aí, o que experimentaram os judeus depois que receberam permissão do rei Ciro para a terra retornar a Jerusalém no ano 526. Eles tiveram a oportunidade aí de voltar e começar aí a restaurar aí Jerusalém. Mas o que aconteceu? O que foi que eles experimentaram? Quando chegou lá, o irmão Davidson deixou bem claro. Ali os irmãos que estavam, os samaritanos, né, queriam ajudá-los. Mas por que eles queriam ajudá-los? Qual era a intenção dos samaritanos querer ajudá-los? Mas quando eles ofereceram essa ajuda, o que foi que aconteceu? O povo de Deus não aceitou. Sabe por quê, irmãos? Às vezes é assim. Tu és cristão e se junta com uma pessoa que não é cristã e vai fazer ou tomar decisões em alguns atos. E ele acaba te ajudando. E acaba ele buscando a glória num algo que você fez, para que isso não recaia apenas sobre você, mas sobre os dois. E acaba tendo divergências. E essa era a intenção dos samaritanos. Imagina aí, pessoas de outros deuses construíram um templo, e agora que o templo está construído, eles queiram aí juntos honrar o teu Deus e também o Deus deles. Não poderia. Então, eles aí compraram, como disse o irmão, compraram outros conselheiros, para que os mesmos estivessem aí sendo pedra de tropeço para a construção aí, para a reconstrução de Jerusalém. Irmãos, olha que dificuldade. Irmãos, eles passaram por dificuldades assim. O que pensava o profeta Daniel sobre isso? Aqui já deixa bem claro sobre isso, né?
A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Daniel já sabia que teria esses problemas, que o povo de Deus passaria por conflitos quando chegasse o momento de fazer a obra. Porque sempre vão se levantar pessoas para que a obra de Deus ela não possa ir adiante. E essas pessoas, elas não estão sozinhas. Estão para fazer algo que a gente pode não ver. Mas a gente vai analisar um pouco mais sobre essas perguntas e vamos entender quem está por trás de tudo isso para que a obra de Deus não vá adiante. Tá bom? Vamos agora, queridos irmãos, à terceira pergunta nesta oportunidade, que a mesma diz assim: que efeito teve essa revelação sobre Daniel? Que mais sucedeu e quem o levantou? Irmãos, para colaborar com essa pergunta conosco, eu quero ir lá a Valença do Piauí, com a nossa irmã Elaine, que vai responder essa pergunta para nós. Irmã Elaine, seja bem-vinda mais uma vez. Que a graça e a paz de Deus seja com todos. Bom, mais uma vez estou aqui para junto estudarmos a pergunta de número 3 da nossa lição de Escola Sabatina, que diz o seguinte: que efeito teve esta revelação sobre Daniel? Bom, no versículo fala que teve um efeito tão impactante em Daniel que ele fala assim: não ficou força em mim. E diz que seu semblante se mudou, né? Como se fosse em semblante de desmaio. E ele ainda continua dizendo que não teve força alguma. E a pergunta continua: e o que mais sucedeu e quem o levantou? O que mais sucedeu é que quando ele começou a escutar as palavras, ele caiu sobre o seu rosto num profundo sono. E o versículo ainda continua: com o meu rosto em terra. E quem o levantou? Lá na notinha fala assim: depois que Daniel caiu diante da majestosa aparição de Cristo, o anjo Gabriel, de quem obviamente os versículos 11 e 13 nos fala, ele pôs a sua mão sobre ele para lhe infundir segurança e confiança. Então, quando Daniel, ao escutar, ao ver a figura de Jesus, que ele ali, seu rosto caiu sobre terra, então o anjo Gabriel veio e o levantou. E amém. E quero agradecer mais uma vez pela oportunidade que o irmão Wilton tem me dado de compartilhar com vocês essa pergunta da nossa lição. Muito obrigado, irmã Elaine, pela tua participação aqui conosco. Que Deus te abençoe e abençoe todos os nossos irmãos aí no Piauí e Valença, principalmente. Que a bênção do Senhor esteja sobre vós. E aqui, queridos irmãos, vimos aí mais uma resposta da irmã Elaine e de fatos muito importantes, ao qual traz essa lição para nós. Porque, olha só, que efeito teve essa revelação sobre Daniel? Será que Daniel ficou tranquilo? Foi algo fácil que ele recebeu aí de Deus nessa oportunidade? Diz aqui, né? E não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono. Olha só, queridos irmãos, aqui já responde as duas partes da lição, né? As duas perguntas aqui dessa oportunidade. Não foi algo simples, algo fácil para Daniel nesse momento, mesmo sendo um homem temente a Deus. Mas quando teve essas visões, quando teve essa presença aí do anjo do Senhor, não foi fácil para ele. Imagine aí, a pessoa agora tem que tremer. A pessoa agora, como se diz, né, na Bahia, perdeu o chão, não sabia para onde ir. Tudo isso porque estava junto a um ser santo. E a gente vê aí as peripécias de hoje, o que muita gente fala: estou recebendo uma visão, estou fazendo isso, e faz aquele estardalhaço, ganham força, rodam, rodopia e faz muitas coisas. Mas aqui a gente diz, vê o que foi que aconteceu com Daniel. E o que foi que ele fez? Automaticamente caiu com o seu rosto em terra, e aí reverência ao Senhor.
meus irmãos, não é algo que a gente vê hoje, né, no mundo religioso, mas é algo que eles querem fazer uma grande promoção para que todo mundo possa acreditar com mais veemência no que ali está sendo feito. Mas com Daniel foi muito diferente. Então aqui a gente vê, né, depois que Daniel caiu diante da majestosa aparição de Cristo, o anjo Gabriel, quem é, obviamente, o que vos fala no verso 11 e 13, pôs sua mão sobre ele para lhe infundir segurança e confiança. Disse a Daniel que era homem muito amado. Admirável declaração. Imagine aí, meus queridos irmãos, você receber esta declaração que você é um ser amado, que você é um servo de Deus, que você faz a vontade do Pai. E Daniel teve isso não como nação, mas como homem, irmãos. Isso é uma bênção. E diz mais, um membro da família humana, de nossa mesma raça, amado, não simplesmente no sentido geral em que Deus amou o mundo inteiro quando deu seu Filho para que morresse a favor da humanidade, senão amado como indivíduo e grandemente amado. Olha que bênção, irmãos. Isso é uma bênção demais e que nós devemos estar se esforçando mais e mais, buscando a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Que eu e você pense nisso e busque seguir nos caminhos do Senhor para estarmos firmes diante e na espera da volta do retorno do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, irmãos. Vamos aí agora ao próximo subtítulo da lição, que diz assim: anjos maus obstacularizam a obra. E a quarta pergunta diz desta maneira: por que Daniel não recebeu uma resposta durante 3 semanas de fervorosa oração e súplica? Quem mais falou de tal príncipe? Vamos agora, nessa oportunidade, convidar o irmão e missionário Sandiel Maravilha, que vai responder para nós essa pergunta. Irmão Sandiel, é contigo. Meus queridos amigos e irmãos, que a paz e a graça de Deus seja com você. É um prazer e agradeço a oportunidade que eu tenho nesse momento de estar compartilhando esse estudo maravilhoso. Já estamos terminando, já está acabando já esse semestre de estudo sobre Daniel, e eu tenho certeza que foi de uma construção espiritual para nós imensa estudar sobre as revelações de Deus para os tempos que já passaram e também para os nossos tempos, e que isso tenha te ajudado muito e vai continuar ajudando, porque vamos seguir com a lição de hoje, e essa lição vamos estar preparados para responder no sábado já com os irmãos da nossa igreja, né? A pergunta que eu fiquei dessa lição foi a pergunta número 4. E se vemos o contexto da pergunta número 4 e das perguntas que já foram feitas anteriormente, vamos ver que Daniel se encontrava ali em meio de um problema. Já estavam no reino da Medo-Persa, já estava ali o rei Ciro, já tinha dado uma ordem de reconstrução de Jerusalém, só que essa reconstrução encontrava alguns problemas, algumas dificuldades, em que Daniel estava preocupado pelo futuro do seu povo, estava preocupado com o que ia acontecer com o seu povo. E diante dessa situação, Daniel, para receber as respostas da oração, Daniel, para saber o que ia acontecer, ele faz um jejum e oração, e vemos aqui que esse jejum e oração foram de 3 semanas. 3 semanas de oração e súplica fervente para receber a resposta de Deus. E essas 3 semanas duravam 3 vezes mais do que normalmente se fazia naquele tempo. Então imagine, nós hoje para fazer um jejum, às vezes é um dia, eles faziam praticamente ali uma semana de jejum, e aqui Daniel ele fez 3 semanas. Mas essas 3 semanas, elas não foram tanto tempo assim, somente porque Daniel quis, porque ele quis realizar esse jejum, mas porque a resposta não estava chegando, não estava vindo a resposta para Daniel. E Daniel continuava então em oração, mas as respostas não estavam chegando por um motivo que vamos estudar neste momento, e que é a pergunta que diz: por que Daniel não recebeu uma resposta durante 3 semanas de fervorosa oração e súplica? E a resposta está em Daniel capítulo 10, versículo 13, que nos diz dessa forma. Vamos colocar atenção, que diz assim: mas o príncipe do reino de Pérsia me resistiu 21 dias, 3 semanas. Essa palavra príncipe que aqui está é a palavra Nyar. Essa palavra é traduzida e é utilizada durante 400 vezes, mais de 400 vezes na Bíblia. E essa palavra Nyar pode ser traduzida como príncipe, que nesse caso foi traduzida aqui neste versículo, pode ser traduzida também como um governador, como um chefe de estado,
como um subordinado do rei, mas nunca pode ser traduzida como rei. Ou seja, essa palavra Nyar não pode ser traduzida como rei. E ela foi traduzida aqui como príncipe. E quando analisamos Daniel em várias vezes, se vemos os outros capítulos, ele dá essa palavra Nyar, príncipe, se referindo não a algo humano, não a algo dessa terra, mas a algo sobrenatural. E se juntamos com outros textos da Bíblia, se juntamos e vemos aqui o contexto de que se refere aqui também, que já vamos ver que entra aqui outros personagens que não são humanos, vemos aqui que se trata de uma guerra espiritual. Efésios, o Paulo, ele escreve também sobre essa guerra e vamos ver que bate certinho com o texto de Daniel, que diz assim, Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se juntamos aqui, vamos ver que Paulo e Daniel escrevem sobre as mesmas forças. Forças guiadas por Satanás. Forças guiadas e forças hostes espirituais da maldade. E o que eles estavam fazendo naquele momento? Em que se encontravam? Esse capítulo 10 de Daniel, ele abre o nosso véu, tira um véu sobre a luta, o conflito que existe desde a entrada do pecado entre o bem e o mal. A luta entre o lado de Deus e o lado das hostes de Satanás. E essa luta é refletida nesse capítulo de Daniel, onde encontramos aqui Ciro, que podia tomar decisões contra ou a favor do povo de Israel, e Satanás e os seus anjos estavam lutando para que Ciro pudesse tomar decisões erradas. Ou seja, Satanás, eles estavam tentando obstaculizar a obra que estava acontecendo ali no povo judeu. E essa obra era uma obra satânica, era uma obra das hostes da maldade. Vemos aqui como Satanás ele utiliza os seus métodos para tentar fazer com que as pessoas possam tomar decisões erradas. O foco ali estava em Ciro. E já vamos ver que Ciro não estava sozinho nessa luta, mas ele tinha ali pessoas ao lado dele. E também vemos aqui quais são os papéis. Isso que eu disse no momento em que essa pergunta me fez refletir e mudar muitos pensamentos na minha mente. Porque eu vejo aqui, meus queridos irmãos, duas coisas que é para terminar essa pergunta. Vemos aqui duas coisas. Primeiro, Satanás e os seus anjos. O trabalho dele, o trabalho sujo do inimigo. Ele tenta e vai lutar e vai colocar obstáculos e vai colocar tentações para que nós possamos tomar as decisões erradas para a nossa evolução espiritual. Ou seja, através das tentações, através dos obstáculos, Satanás ele vai tentar te enganar, ele vai tentar te derrubar. Isso acontece com jovens, isso acontece com adultos. Satanás ele luta, isso fez mudar minha mente porque vemos aí o trabalho do inimigo e vemos aí como é essa luta que nós às vezes nem temos ideia do que está acontecendo, que às vezes as mínimas decisões podem influenciar o nosso futuro. Dario, Ciro, nem se passava na mente deles que isso estava acontecendo naquele tempo, que essa decisão ia influenciar de grande maneira o futuro dele e o futuro também do povo, mas estava acontecendo essa batalha. E como será a batalha que está acontecendo na minha vida, na sua vida, meu querido irmão? A batalha em que Satanás está tentando te derrubar, em que Satanás está colocando tentação para tentar te enganar, para que você possa tomar decisões erradas, e luta, e insiste sempre. O que está acontecendo na sua vida? Você tem percebido, você tem conseguido ver essa luta e talvez as armadilhas de Satanás sobre você? Se você tem percebido, é algo bom. É algo que talvez está te ajudando, porque talvez o colírio está nos seus olhos e você está conseguindo ver. Mas não basta somente perceber. É necessário tomar a decisão. E aí vem a segunda parte, que corresponde a nós. Porque por mais que Satanás tente, por mais que Satanás lute, por mais que Satanás coloque as tentações, a decisão final é nossa. Somos nós que vamos tomar a decisão. Somos nós que vamos decidir o nosso futuro. E nossas decisões não vão somente influenciar a nós.
mas vamos também influenciar as pessoas que estão ao nosso lado. Assim como a decisão de Ciro não ia somente influenciar a ele, mas ia influenciar o povo, a sua decisão pode influenciar muita coisa. E como está sendo a sua preparação? Como está sendo a sua vivência espiritual? Muito cuidado. Por isso, temos que saber que não estamos só. Nas próximas perguntas já vamos ver que temos também uma força ao nosso lado, um terceiro personagem. E aqui vemos também a solução, que é se revestir da armadura de Deus. A couraça da salvação, o capacete da salvação, a couraça da justiça, está com a palavra de Deus nas nossas mãos. E dessa forma, lutar contra as hostes da maldade. Que nós possamos estar preparados e atentos. Que na nossa mente possamos estar cientes de que essa batalha não é uma batalha simples, não é uma batalha nessa terra, mas é uma batalha que envolve muitas coisas. Por isso é necessário atenção, é necessário oração e é necessário fervor. Que possamos meditar e refletir e também melhorar a cada dia mais. As outras e também a solução e o que vai acontecer nessa lição já vamos ver nas próximas perguntas. Muito obrigado, irmão Wito, pela oportunidade e que possamos sempre estar preparados e que o Espírito Santo possa estar no nosso coração. Amém. Muito obrigado, missionário, que Deus te abençoe e que possa trazer aí, sempre aí palavras de ânimo para cada um de nós, para meditarmos, como o irmão falou, nas lições de escola sabatina, para sugarmos, irmãos, todo esse conhecimento e colocar em prol da nossa vida. Porque o que estudamos aqui são palavras de vida. Então, querido internauta, olhe o conselho do irmão Sandiel, que você também possa ter o desejo de aprender da palavra do Senhor e buscar mais e mais a vontade de nosso Pai que está nos céus. Amém? Que Deus te abençoe. Agora, queridos irmãos, a gente viu na resposta aí do irmão que nós não estamos sozinhos. Quando nós estamos por uma luta ou buscando alguma coisa, não te esqueça, querido, você não está só. Mas os anjos de Deus estão contigo. E por que eles estão? Porque o inimigo está fazendo de tudo para que você caia. E nós caímos várias vezes, mas que a gente possa estar se levantando e confiando em Cristo Jesus. Aqui foi bem claro, né? Quem mais falou de tal príncipe? Aí a gente vê falando lá em Efésios sobre isso, para nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E é o que o povo de Deus está precisando. Estudai a palavra do Senhor, medita nas Sagradas Escrituras, para que tu não venha aí cair, para que tu não venha deixar de fazer a vontade de Deus. Assim como tu se alimenta 3, às vezes 4, 5, 6 vezes por dia, que você se alimente, irmão, da palavra do Senhor, para que você não venha cair. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Não te ouvir, não te esqueça que eu e você possa estar firme, meditando na palavra do Senhor, que possamos chegar no sábado na igreja com o ânimo de ter estudado as lições de escola sabatina, estando afiados e com o desejo de sermos transformados com essas verdades. Que eu e você pense nisso, para sermos usados pelo Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos agora, nessa oportunidade, à quinta pergunta dessa lição, que a mesma diz assim: quando recém se obteve a vitória nessa batalha entre os anjos bons e maus, quem mais foi mostrado a Daniel? Para nos ajudar, irmãos, nessa pergunta, nessa quinta pergunta, eu quero convidar aí o nosso irmão Herman Plan, ali de São Paulo, que vai colaborar conosco. Irmão Herman, é contigo. Olá a todos os irmãos, que a paz de Deus esteja contigo. Primeiramente, muito obrigado a Deus pela oportunidade de estar aqui participando dessa maravilhosa lição com vocês. Bom, meus amigos, a mim foi me dado a pergunta de número 5. Vamos ver o que diz. Quando recém se obteve a vitória nessa batalha entre os anjos bons e maus, que mais foi mostrado a Daniel? Vamos ler o que se encontra em Daniel 10:13, na última parte. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Irmãos, quando Miguel vence a batalha, está representando Jesus vencendo a Satanás e a seus anjos maus. Vamos ler o que diz a notinha, sim? Os anjos bons e maus
tem uma parte nos planos de Deus para o seu reino terrestre. O propósito de Deus é levar mediante sua obra, dentro de pautas corretas, mediante formas que redundem para a sua glória. Mas Satanás sempre procura rebater os propósitos de Deus. Os servos de Deus podem fazer adiantar sua obra, apenas se humilharem diante do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, quando lemos o que está escrito ali em Daniel, vem nos dizendo sobre os últimos dias, os dias em que acredito que eu e você estamos vivendo, nos últimos dias dessa terra, aonde Miguel, Jesus, retornará aqui e vai derrotar definitivamente Satanás e seus anjos maus. Irmãos, é isso que temos que entender, que Jesus vai vir e vai vir vitorioso e em grande glória. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado, querido irmão. Que Deus te abençoe e que possa estar sempre com desejo aí de estar colaborando e de estar levando também essa palavra do Senhor a muitas pessoas. Que Deus te abençoe, irmão Herman. E aqui, meus irmãos, a gente viu, né? E deixou bem claro para nós o que nós devemos entender. Quando recém se obteve a vitória nessa batalha entre os anjos bons e maus. Quando se obteve. E o que foi que aconteceu? Olha só, irmãos. Veio, então, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Olha, irmãos, não estamos só nessa batalha. O próprio anjo do Senhor, o próprio Cristo Jesus veio para nos ajudar. O próprio Cristo veio em auxílio de Gabriel. Tudo que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito. E aqui diz que mais foi mostrado a Daniel, mas Miguel veio em sua ajuda. E então permaneceu com os reis da Pérsia, mantendo dominados poderes e dando bons conselhos, em oposição aos maus conselhos. E os anjos do Senhor estavam o quê? Ajudando o povo do Senhor, para que os mesmos fossem abençoados, para que os mesmos pudessem ter a ordem para voltar a Jerusalém e restaurá-la, porque os anjos do Senhor estavam com aquela nação. Deus é misericordioso e está com os seus. Basta estarmos com Deus. Muita gente quer as bênçãos do Senhor, mas não quer andar nos caminhos de Deus. Aí fica difícil. Querido irmão, que não vemos falhar dessa maneira, que não vemos ser ingratos dessa maneira, mas que possamos ser usados pelo Senhor para ouvir a sua palavra e estar em seus santos caminhos. Que Deus te abençoe. Vamos, irmãos, agora ao último subtítulo dessa lição, que diz assim: força e luz comunicadas. E vamos aí à sexta pergunta, que a mesma diz assim: o que aconteceu novamente? Desistiram finalmente Satanás e seus anjos? Irmãos, agora vamos chamar novamente um casal para colaborar conosco. Eu quero convidar aí diretamente da Bahia, de Vitória da Conquista, o nosso irmão César e a nossa irmã Neuza, que vai responder para nós tanto a sexta quanto a sétima pergunta. Fiquem atentos a esse ensinamento. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com você nesse momento. Eu quero agradecer o nosso querido irmão administrador dessa lição em vídeo, né? Que o Senhor possa abençoar ele e a sua família. Nós temos aqui duas perguntas, as quais foram nos incumbidas a divulgar com vocês. A pergunta 6 e a pergunta 7. Quero agradecer a Deus que está minha querida e amada esposa irmã Neuza, né? Que Deus possa abençoar ela também. Estamos aqui juntos nessa fé que uma vez foi entregue aos santos. Irmão, vamos então à primeira pergunta, que é a sexta, que foi incumbido a ela. Diz assim: força e luz comunicadas. O que aconteceu novamente? Desistiram finalmente Satanás e seus anjos? Irmã Neuza. Olá. Olha, antes de dar a resposta, eu quero ler o textinho de Daniel 10, 15 e 21 para nos ajudar com essa resposta. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores,
e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me, e disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, por que me fortaleceste? E ele disse: Sabe por que vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade. E ninguém há que me anime contra aqueles senão Miguel, vosso príncipe. Então a gente pode observar aqui que Daniel, ele não passou por essa situação uma vez só. Ele esteve entristecido porque ele não conseguiu compreender aquela visão muito forte. E isso fez com que ele ficasse emudecido, baixou sua cabeça e ficou com seu físico, sua mente e o físico, acredito eu, totalmente dolorido. Porque foi muito forte aquela visão para ele. Eu acredito que muitos já passaram por essas situações, quando recebe alguma notícia ruim. É tipo assim, dá um choque e você não consegue se conter. O seu corpo sofre as consequências. Isso aconteceu com Daniel. Mas o anjo do Senhor veio e fortaleceu. Não, Daniel, você vai entender. Eu estou contigo aqui para te ajudar. Não temas, porque eu estou contigo. Essa deveria ser sempre as nossas palavras com o nosso próximo, né? Quando nós encontrarmos os nossos irmãos em situação difícil, nós devemos sempre dirigir palavras animadoras para que cada um venha a se sentir capaz, se sentir protegido, animados. Isso é muito bom, né? E aqui no textinho inspirado diz assim: o profeta fica finalmente fortalecido para ouvir toda a comunicação que o anjo tem a lhe repartir. Gabriel diz: Sabes por que eu vim a ti? Entende meu propósito como para já não temer? E anuncia-lhe logo sua intenção de tornar a lutar contra o rei da Pérsia assim que terminar sua comunicação. Então, Daniel agora ali ficou: agora sim, eu estou forte. Então, ele agora passou a compreender aquela visão e assim cumpriu o seu propósito, né? Desistiram finalmente Satanás e seus anjos? Satanás, ele nunca desiste. Luta até o fim. Só que ele não desiste, mas a vitória é de quem está com o Senhor. Porque quem está com Deus, Deus também está com ele, né? Então, se queremos ser vitoriosos, devemos segurar firme nas mãos de Deus, porque ele não nos desampara. E Satanás, mesmo que ele não desiste, mas ele está sempre derrotado em nome de Jesus. Agora vamos à sétima pergunta para o irmão César, que diz assim: a quem mais pôs resistência com o maligno neste tempo? Irmão César, e que obra dos poderes do mal se descreve como precedendo a vinda de Cristo? Muito bem, irmãos. Ficou bem clara a resposta da irmã Neuza. Vamos à nossa aqui agora. Vamos compreender e entender isso aqui, que Satanás, em todos os tempos da história, ele sempre esteve contra o povo de Deus. Sempre tentou mudar o foco do povo de Deus para seguir o foco dele. Ele sempre queria mudar o foco do povo de Deus
quer seguir a Deus, para seguir o foco dele. E isso também aconteceu com Daniel, também aconteceu aqui com Josué. Então veja bem, aqui no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 1 a 5, fala assim: E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Veja bem, olha só, o anjo do Senhor ao lado de Josué e também o anjo maligno ao lado de Josué, tentando opor as ideias que o anjo do Senhor colocava na mente de Josué, desfocar Josué dos projetos e do plano de Deus. Então Satanás em todos os tempos está fazendo isso. Tenhamos cuidado que ele também está agindo contra mim e contra você, meus amados irmãos, criando outros meios para nós desfocarmos o alvo, que é o céu e que é Cristo Jesus, que é os projetos e que é a profecia de Jesus, o qual devemos pregar continuamente. Diz mais: Mas o Senhor disse a Satanás: Ó Satanás, te repreende o Senhor que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Então Josué tinha sua dificuldade anteriormente, os seus problemas, e Deus foi lá e conseguiu tirar Josué daquele tição que ia levar ele para a condenação, tirar Josué daquele fogo que ia levar ele para a condenação, e trouxe para ele. Irmãos, assim acontece todos os dias com nós. O que nós fazíamos, o que nós éramos, o que nós estamos fazendo hoje. Nós também somos tição tirado do fogo. Crê tu nisto? Crê que você realmente é o tição tirado do fogo, o fogo do mundo, e trazido para o fogo, a chama viva, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então ficou bem claro aqui que ele tentou derrubar, desfocar Josué, tá certo? Como também tentou fazer isso com Daniel. A segunda pergunta vai nos mostrar que obra dos poderes do mal se descreve como precedendo a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja bem, quando você lê em Apocalipse aqui, capítulo 16, versículo 14, fala assim: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. O que ele vai fazer? Vai criar meios. Esses prodígios, por exemplo, falsas visões, falsos sonhos, tá certo? As igrejas denominacionais que não guardam a lei de Deus, isso é um prodígio que Satanás está colocando na mente deles, para não guardar a lei de Deus, inclusive não santificar o sábado, assim, enfim, várias coisas Satanás tem acontecido, tem praticado, né? Para com que desfoque o servo de Deus, ok? Então, se você ler aqui na lição todinha, vai demonstrar que Satanás tem feito esse trabalho. E aqui no estudo adicional, fala algo interessante, é bom que você leia, falando que quem foi o anjo que atua ali, quais foram os anjos, né? Quais são os nomes dele, e nós sabemos que entre esse aqui tinha um chamado de Miguel, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Peço, irmão, que ore por mim, ore pela nossa família, e que Deus abençoe a cada um de vocês nesse exato momento. Paz e graça, saúde, paz e prosperidade para você. Foi muito bom estudar essa lição com o meu professor aqui. Amém. Obrigado, irmão Wilton. Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus os abençoe sempre e vocês possam estar aí com estejamos nós aí com esse belíssimo casal colaborando conosco mais e mais. É um prazer tê-los vocês aqui também conosco em todas as oportunidades. Que Deus vos abençoe sempre, irmãos. E aqui, queridos irmãos, vimos aí as respostas da sexta e sétima pergunta, com grandes esclarecimentos para nós, que nós devemos ter da palavra do Senhor, que nós devemos confiar, que nós, quando achamos que está tudo bem em nossas vidas, não é porque nós somos bons, ou porque fizemos algo bom, mas não, é porque os anjos do Senhor estão conosco. E aqui, meus irmãos, na nota, disse assim, algo bem interessante. Aqui no final da sexta, diz assim: e anunciar-lhe logo sua interação de tomar a luta contra o rei da Pérsia, assim que terminar sua comunicação. Ou seja, o inimigo ainda estava ali, e os anjos estariam ali defendendo, porque eles estavam defendendo o povo do Senhor. Meus irmãos,
Isso é algo para que eu e você se regozijem. Temos muitas dificuldades nessa vida, temos dificuldade no nosso trabalho, temos dificuldades na igreja, temos dificuldade em nosso lar, mas confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, faz como Daniel, ora ao Senhor, se precisar jejua, não um dia, mas não 2, não 3, mas jejua aí 3 semanas, como fez Daniel, mas confia em Deus, pois a tua vitória é certa. Confiemos no Senhor, querido, devemos estar fazendo isso. Aqui essas respostas foram de suma importância para nós. A irmã Neuza deixou claro para nós, o irmão César deixando as lições mais claras para nós, que eu e você possa ter esse desejo de aprender dessas palavras. Que Deus nos abençoe e possamos estar aptos, irmãos, para sempre estar de frente com a armadura de Deus, confiando em Cristo Jesus para vencermos as batalhas deste mundo. Querido irmão, mais uma vez fizemos essa lição de escola sabatina e eu pergunto para você o que tem aprendido até este momento. Que esse conhecimento que você está adquirindo da palavra de Deus possa ser usado da melhor maneira possível e seja usado nos caminhos de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e chegamos, irmãos, ao final de mais uma lição de escola sabatina. Não te esqueça, a nova lição já chegou, peça a sua. Convide aí, entre em contato com o nosso irmão Leonardo e faça a tua inscrição ali, a tua assinatura para ter a tua lição, não só do primeiro semestre, mas dos 2 semestres, já quitadas e sem problema nenhum. É uma bênção podermos ter esses livros de conhecimento. Que Deus nos abençoe. Vamos agora, queridos irmãos, orar mais uma vez ao Senhor. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, obrigado, Pai, por esse maravilhoso estudo que nos concedeu. Que seja para a tua honra e tua glória e que possamos estar mais e mais, Senhor, buscando a tua palavra em nossas vidas e andando em teus retos caminhos. É o que eu te peço, não só para mim, mas para cada um dos internautas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, até a próxima!